Jesus agiu, jovem livre de miocardiopatia, um testemunho de fé na congregação cristã no Brasil. O início da provação, um diagnóstico que abalou a família. A manhã de sábado estava fria em São Paulo, mas o sol brilhava fraco entre as nuvens, como se o próprio céu hesitasse em iluminar aquele dia. Dentro de uma pequena casa no bairro de Vila Matilde, a família de Lucas Ferreira, um jovem de 22 anos, se preparava para mais um culto na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Sua mãe, Dona Maria, já havia colocado a mesa com café fresco, pão caseiro e geleia de laranja, enquanto seu pai, seu João, ajustava o colarinho da camisa social, como fazia todos os sábados antes de sair. Lucas, no entanto, não estava bem. Há semanas ele sentia um cansaço incomum, como se carregasse um peso invisível no peito. Às vezes, ao subir as escadas da igreja, sua respiração falhava, e ele precisava parar, apoiando-se na parede fria do corredor. É só estresse, mãe. O trabalho na oficina está pesado, ele dizia, tentando tranquilizar Dona Maria, que já pressentia algo pior. Mas naquela manhã, enquanto tentava amarrar os sapatos, uma dor aguda atravessou seu peito, tão intensa que o fez dobrar-se sobre a cama. Mãe! Gritou a voz embargada pelo medo. Dona Maria correu para o quarto e encontrou o filho pálido suando frio, as mãos trêmulas pressionando o lado esquerdo do tórax. Meu Deus, o que é isso, meu filho? Ela sussurrou enquanto seu João já pegava o telefone para chamar uma ambulância. O hospital, entre lágrimas e oração. O hospital das clínicas era um labirinto de corredores brancos e cheiros de medicamentos. Lucas foi levado em uma maca, enquanto os médicos faziam perguntas rápidas, anotações em prontuários, olhares sérios. Dona Maria seguiu ao lado, segurando a mão do filho com força, como se pudesse transferir sua própria vida para ele. Seu João, um homem de poucas palavras, mas de fé inabalável, murmurava salmos baixinho, os olhos fechados, as mãos unidas em oração silenciosa. Após exames de sangue, eletrocardiograma e uma ressonância cardíaca, o médico, um homem de óculos e voz grave, chamou a família para uma sala pequena, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Senhores, os exames confirmaram uma miocardiopatia dilatada, disse ele, olhando para os papéis. O coração do Lucas está fraco, dilatado. Em casos como este, a progressão pode ser rápida. Dona Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Miocardiopatia? Ela mal conseguia pronunciar a palavra. Seu João, porém, manteve a calma, embora suas mãos tremessem levemente. Doutor, e o tratamento? Perguntou, a voz firme apesar do nó na garganta. Medicação, repouso absoluto, e bem, em alguns casos, pode ser necessário um transplante. Silêncio. O ar na sala ficou pesado, como se o próprio oxigênio tivesse sido sugado para fora. Dona Maria cobriu o rosto com as mãos e chorou. Lucas, deitado na maca, fechou os olhos e sentiu uma lágrima escorrer. Por que eu, Senhor? Pensou. A notícia chega à igreja, uma corrente de fé. Quando a notícia se espalhou pela congregação cristã em Vila Matilde, foi como se um luto coletivo tomasse conta dos irmãos. Irmão Paulo, o presbítero responsável pelo distrito, visitou a família ainda no hospital. Era um homem alto, de barba grisalha e olhos profundos que falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras ecoavam como verdades divinas. Irmão João, Irmã Maria, disse ele, colocando as mãos nos ombros deles. Não é a vontade de Deus que nosso irmão Lucas sofra. Vamos orar, jejuar e clamar ao Senhor. Ele é o mesmo que curou o paralítico, que ressuscitou Lázaro. Ele pode fazer o mesmo por Lucas. Dona Maria assentiu, enxugando as lágrimas. Ela conhecia aquelas palavras, tinha ouvido testemunhos de cura na igreja, mas agora, diante da dor do filho, a fé e o medo lutavam dentro dela. E se não for a vontade de Deus, irmão Paulo? Perguntou a voz trêmula. O presbítero olhou para ela com uma serenidade que só vem de quem já viu milagres. Irmã, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e tenham vida em abundância. A doença não vem dele. Vamos lutar na oração. O culto de oração, quando a igreja se une. Naquele sábado à noite, a congregação cristã em Vila Matilde estava lotada. Não era um culto comum. As irmãs haviam preparado um culto de oração especial por Lucas. As paredes brancas da igreja, sempre simples e sem imagens, pareciam brilhar sob a luz amarela das lâmpadas. Os bancos de madeira rangiam levemente enquanto os fiéis se ajoelhavam, uns ao lado dos outros, em um mar de orações. No púlpito, o irmão Paulo abriu a Bíblia e leu Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Em seguida pediu que todos se levantassem.
Lucas estava presente, sentado na primeira fileira, pálido, mas com os olhos fixos no altar. Sua mãe, ao lado, segurava sua mão com força. Irmão Paulo desceu os degraus do púlpito, seguido por outros 2 presbíteros, irmão Carlos e irmão Mário. Eles carregavam um pequeno frasco de óleo consagrado, usado nas unções de enfermos. Irmão Lucas, disse irmão Paulo, colocando a mão em sua cabeça. Em nome de Jesus Cristo, nós te ungimos com este óleo, pedindo ao Senhor que te restaure, que fortaleça teu coração, que te livre desta enfermidade. Que a mesma mão que acalmou a tempestade no mar da Galileia toque em ti agora. Os 3 presbíteros uniram as mãos sobre a cabeça de Lucas enquanto a congregação, em uníssono, começou a clamar: Senhor, tem misericórdia. Cura nosso irmão, ó Deus. Pelo sangue de Jesus, seja feita a tua vontade. Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Suas lágrimas caíram sem controle, mas desta vez, não eram de dor, e sim de esperança. Os dias de espera, entre médicos e milagres. Nos dias seguintes, Lucas continuou internado. Os médicos monitoravam seu coração, ajustando medicamentos, fazendo novos exames. Dona Maria não saía de seu lado, lendo salmos em voz baixa, enquanto seu João ia todos os dias à igreja, participando das reuniões de oração que agora aconteciam diariamente. Irmãos, não vamos desanimar, dizia irmão Paulo nas reuniões. A fé não é sentir, é crer. Mesmo que os médicos digam que não há esperança, nós sabemos que para Deus, nada é impossível. Enquanto isso, as irmãs da igreja se organizaram. Irmã Ana, uma senhora de cabelos brancos e mãos sempre ocupadas, levou comida para a família. Irmã Clara, jovem e cheia de energia, ficava com Dona Maria no hospital, lendo a Bíblia e cantando hinos baixinho. Irmão Roberto, um homem simples que trabalhava como pedreiro, ofereceu-se para pagar parte das despesas médicas. Não podemos deixar nosso irmão sozinho, disse ele com a voz grossa de emoção. Lucas, mesmo fraco, sentia uma paz estranha. Às vezes à noite, quando a enfermeira apagava a luz, ele olhava pela janela e via o céu estrelado. Será que Deus realmente me ouve? Pensava. Mas então se lembrava das mãos dos presbíteros sobre sua cabeça, das vozes unidas em oração, e algo dentro dele dizia: sim, ele está aqui. O milagre, seu coração está normal. 3 semanas depois do diagnóstico, Lucas foi chamado para um novo ecocardiograma. O médico que o atendeu era o mesmo que havia dado a notícia ruim. Ele entrou na sala com o exame nas mãos, os olhos arregalados. Lucas, disse hesitando: eu não entendo. Seu coração está normal. Dona Maria, que estava ao lado do filho, quase caiu da cadeira. O quê? A dilatação regressiu. Sua fração de ejeção, que estava em 30%, agora está em 65%. Isso não é comum. Não sem tratamento cirúrgico. Lucas olhou para a mãe, e ambos começaram a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão indescritível. Deus fez! Exclamou Dona Maria, abraçando o filho com força. Jesus curou você, meu filho. O médico, embora cético, não teve como explicar o que havia acontecido. Na medicina, casos como esse eram considerados impossíveis. Mas para Lucas e sua família não havia dúvida, Deus havia operado o milagre. O testemunho na igreja, para que todos saibam que Deus é fiel. No sábado seguinte, a congregação cristã em Vila Matilde estava abarrotada. Irmãos de outros distritos, de cidades vizinhas, até mesmo de outros estados, vieram para ouvir o testemunho. Lucas, agora com o rosto mais corado e os olhos brilhantes, subiu ao púlpito pela primeira vez em sua vida. Irmãos, começou a voz trêmula de emoção. Há algumas semanas os médicos me disseram que meu coração estava doente, que eu poderia precisar de um transplante. Mas hoje estou aqui, curado, por causa das orações de vocês, pela misericórdia de Deus. Ele contou como havia sentido o toque de Deus naquele culto de oração, como a paz o invadiu mesmo no meio da tempestade. Eu duvidei, irmãos. No início perguntei: por que eu, Senhor? Mas Deus me mostrou que mesmo na dor, Ele está conosco. E hoje, eu posso dizer: Jesus age. Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A congregação explodiu em louvor. Homens e mulheres se levantaram, cantando hinos de gratidão, alguns chorando, outros levantando as mãos. Irmão Paulo, com os olhos cheios d'água, abraçou Lucas forte. Isso é para a glória de Deus, disse ele. Para que todos saibam que Ele é fiel. A vida após o milagre. Um chamado para servir. Nos meses que se seguiram, Lucas não foi o mesmo. Ele, que antes era um jovem quieto, quase tímido, agora falava de Jesus com paixão. Começou a participar dos cultos de doutrina, estudando a Bíblia com voracidade. Sentia que Deus o havia poupado por um propósito.
Eu não fui curado só para mim, dizia aos amigos. Deus quer que eu conte a outros que Ele é real. Ele passou a visitar hospitais, orando por outros enfermos, levando a mensagem de esperança que havia recebido. Sua mãe, Dona Maria, agora sorria mais e seu João, sempre sério, começou a cantar hinos em casa, algo que nunca fazia antes. Um dia, irmão Paulo chamou Lucas para uma conversa particular. Irmão Lucas, eu tenho visto em você um coração disposto a servir. Você já pensou em se dedicar ao trabalho do Senhor? Lucas sentiu o coração acelerar. Ser um obreiro? Um presbítero? Eu só quero fazer a vontade de Deus, irmão Paulo. Então ore sobre isso. Deus tem um plano para você. 1 ano depois, batismo e consagração. 1 ano após sua cura, em um lindo dia de primavera, Lucas foi batizado nas águas da congregação cristã. O rio estava frio, mas seu coração ardia. Quando emergiu da água, sentiu como se toda a sua vida passada tivesse sido lavada. Agora você é uma nova criatura, disse irmão Paulo, colocando as mãos sobre sua cabeça em oração. Pouco tempo depois, Lucas foi consagrado como obreiro, começando a pregar a palavra em cultos e reuniões. Sua história se espalhou não só na sua congregação, mas em todo o Brasil, através dos testemunhos compartilhados entre os irmãos. O legado de um milagre, para que creiais. Hoje, anos depois, Lucas Ferreira é um presbítero na congregação cristã no Brasil. Ele viaja por diversas cidades contando seu testemunho, incentivando os irmãos a confiarem em Deus mesmo nas piores provações. Muitos perguntam, como você teve tanta fé? Diz ele em suas pregações. Mas não fui eu, irmãos. Foi a igreja orando por mim. Foi Deus que é fiel. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Sua mãe, Dona Maria, agora uma irmã consagrada, ajuda nas obras de caridade da igreja, visitando doentes e necessitados. Seu João, embora ainda seja um homem de poucas palavras, ora em voz alta nos cultos, algo que nunca fazia antes. E assim o milagre de Lucas se tornou um farol de esperança para muitos. Uma prova de que mesmo quando os médicos dizem, não há jeito, Deus tem a última palavra. Epílogo, a fé que move montanhas. Esta história não é apenas sobre uma cura física, mas sobre uma família que aprendeu a confiar em Deus acima de tudo. Sobre uma igreja que se uniu em oração, mostrando que a fé verdadeira não é individual, mas coletiva. Sobre um jovem que diante da morte encontrou a vida. E se hoje você está passando por uma provação que parece não ter saída, lembre-se de Lucas. Lembre-se de que Deus ouve as orações de seu povo. Lembre-se de que mesmo quando tudo parece perdido, Jesus age. Porque para Deus, nada é impossível. Cruz, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Cruz.